Nosso terceiro capítulo. Esse livro ele é incrível, ele cada vez que eu relendo ele, Deus tem falado muito comigo. Então, nós estamos lendo o livro Mulheres Improváveis. Você que não tem o livro, adquira o livro, ele é incrível. Meu livro ele é todo escrito com post-it, com pontuações. Foi um livro que mexeu muito comigo, mexeu muito com as minhas raízes, com o meu DNA. A pastora Viviane é uma pastora incrível. Eu sou uma das alunas da Casa de Isabel, e esse livro foi um pontapé inicial aí nessa minha jornada. Antes de eu fazer parte da Casa de Isabel, eu comprei o livro. E esse livro me mudou muito. E depois eu fui para a Casa de Isabel. Então, se você também quer se aprofundar em águas mais profundas aí, leia esse livro, você vai ver, Deus vai falar muito com você. Então, hoje, nós vamos para o capítulo 3 do livro. Vamos lá. Primeiro em mim, depois através de mim. No mundo natural, colhemos quando o fruto está maduro. No mundo espiritual, colhemos quando nós estamos maduros. Existe algo que precisamos entender. Andamos em círculos quando não nos submetemos ao processo, assim como caminhamos feridos quando não nos submetemos à cura. Em geral, as pessoas que caminham em um ciclo de reprovação e sequidão são pessoas que caminham feridas e que estão acostumadas às feridas das outras. Precisamos abandonar esse lugar de mediocridade, de estarmos feridas e de ferir os demais. Pois, se existe algo que tem o poder de travar a nossa vida e de nos impedir de viver o que Deus tem para nós, são as situações mal resolvidas e as feridas não tratadas. Não há como evitar o fluir e o que somos, porque você e eu ministramos a nossa própria vida. Através Talvez este seja o motivo de vermos um grande número de ministros cuja vida está emocionalmente destruída e cujas famílias estão fragilizadas. Muitos não param para corrigir e reposicionar as motivações do próprio coração e acabam dando frutos conforme a raiz. A vida do ministro é ministrar. Por isso, antes de Deus nos usar a nos levantar para a plenitude do que Ele mesmo estabeleceu para nós, precisamos pedir com que Ele nos cure. O interessante é que o caminho para a cura é justamente abrir a ferida, e assim não e sim está escrito no livro de Jó. Não é incomum olharmos para nós mesmos e começarmos a ver tudo o que há de errado no contexto em que vivemos. Problemas familiares, desajustes financeiros, questões ministeriais ou temas conjugais. Deus, no entanto, deseja trabalhar dentro de nós antes de fazer algo a respeito do que está ao nosso redor. E isso requer tempo e espera, pois as construções internas são fundamentais e de extrema importância para a transformação externa que anelamos. Somos uma geração de pessoas que espera que os outros mudem e temos uma facilidade enorme para encontrar falhas e defeitos dos demais. Ao mesmo tempo em que somos misericordiosos com nós mesmos, somos cruéis com os erros das pessoas. Afinal, o lugar de vítima é sempre mais confortável que assumir a nossa parcela de responsabilidade nas situações. Assim, muitas coisas na nossa caminhada com Deus que custamos compreender. E uma delas é que ele sempre fará primeiramente em nós, para depois atuar por meio de nós. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Não raramente deixamos de mensurar o processo pelos quais teremos que passar até vivermos os planos de Deus. Olhando para a nossa história, lembro que, aos 24 anos, me lancei verdadeiramente e de todo o coração ao Senhor. Eu imagino que o céu tenha dado um brado de finalmente,
Apenas me entregar totalmente, rendia a Ele, é que Deus poderia atuar em mim. Deus está levantando mulheres que não dependem apenas de alimento que emana dos púlpitos, mulheres para as quais a palavra dos que ministram testificam o alimento que elas recebem no lugar secreto com o Pai. Algumas mulheres estão cavando a busca de profundidade e da fonte que jorra a água. Elas alimentam umas às outras, uma vez que ninguém tem o suficiente e todas precisam aprender a receber uma das outras. No entanto, algumas das revelações mais profundas e significativas para a nossa própria vida resultam da nossa intimidade com Deus, dos momentos em que estamos a sós com Ele. Depois de iniciarmos a nossa caminhada com Jesus, desenvolvemos outras características, como mulher improvável. Deixamos de nos importar com os títulos e posições. Ao compreendermos que o próprio Jesus se esvaziou para fazer a vontade do Pai, aprendemos a suportar em silêncio as perseguições. Estas nos ensinam uma das lições mais valiosas que devemos aprender sempre: permanecer em silêncio. É vital desenvolver o silêncio do aprendiz, que se aproxima de Deus, deve aprender a ficar calado. Quanto mais for irritado ou perseguido, pois quando nos defendemos, perdemos a oportunidade de experimentar a ação de Deus para nos defender e justificar. Esse processo de aprendizado, de aprendermos a valorizar o que Deus diz a nosso respeito, não é o que as pessoas pensam e dizer sobre o que dizem sobre nós. Apreciar o caráter aprovado por Deus é mais importante do que conquistar uma reputação frágil aos olhos dos homens, pois se amamos mais a nossa reputação ou o que as pessoas pensam sobre nós, o nosso coração ficará doente e preso a frustrações. Porque as pessoas que nos aplaudem um dia são as mesmas que, diante de nossas falhas, nos apontarão como culpadas. Devemos cumprir nosso caráter aprovado, segundo o Pai, e deixar a nossa reputação com Ele, porque somente Ele tem a habilidade de lidar com as correntezas de um mundo frenético e perdido. Se eu não confiasse plenamente nessa verdade, já estaria perdida e presa e a sentimentos de decepção e rancor. No entanto, aprendi a prosseguir firmada em uma convicção sobre quem é e eu sou em Deus, pois são as palavras dele que me definem e me moldam. Muitas mulheres se veem presas, estagnadas e perdidas, enterrando o chamado de Deus por medo do que os outros vão pensar. Mas o que os outros pensam não muda sobre nós. Outras, no entanto, se lançam sem receio para algo que Deus não lhe convocou, simplesmente para obter a aprovação alheia. O problema de uma flecha que se lança sozinha é que ela não irá muito longe. Toda flecha precisa de um arqueiro. É a autorização de Deus sobre nós que nos transforma um pouco de pão e peixes em alimento para uma multidão. A falta dela, porém, faz do que poderíamos ser um banquete num lugar de desaprovação. O que as pessoas pensam é transitório. Por isso, quem somos nós não pode estar no lugar tão frágil, que é a opinião alheia. Devemos lançar as raízes da nossa intimidade em Deus, por meio de um relacionamento íntimo e profundo com Ele. É dessa intimidade e desse relacionamento que nascerão as direções mais importantes da nossa vida. Nesse sentido, é urgente parar de tentar impressionar as pessoas e nos esconder delas, o que significa dizer que devemos ser mulher autêntica, porque esta é uma das principais ações que Deus precisa fazer primeiramente em nós, aliadas à convicção de quem somos nele. Uma coisa certa, tanto nas perseguições quanto nos aplausos, o nosso coração precisa permanecer ouvindo o que Deus diz. Enquanto isso, Saulo ainda respirava
ameaças de morte contra o discípulo do Senhor. Dirigindo-se, sumo sacerdote pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, que, que de maneira, caso encontrasse ali um homem ou mulheres que permaneciam no caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava a Damasco. E de repente brilhou seus olhos uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não via ninguém. Saulo levantou-se do chão, abriu os olhos e não conseguiam ver. E eles o levantaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte sobre o homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias, chegando, impondo-lhes as mãos e voltando a enxergar. Atos 9, do 1 ao 12. Atos 9 explica perfeitamente os momentos em que fizemos as coisas pensando que temos a aprovação de Deus, quando na realidade não temos. Paulo estava em uma missão a respeito à qual pensava agradar a Deus, mas foi necessário cair do cavalo para que ele voltasse aos propósitos divinos. A ressurreição de Jesus, após a perda de Judas, os discípulos compreenderam que era necessário escolher alguém para contentar os 12. E diante da proximidade dessa escolha, surgiu Matias. No entanto, Deus continuava chamando as pessoas e fez disso como Paulo, alguém muito provável não seria escolhido aos olhos humanos. Deus escolheu alguém que ninguém escolheria. E hoje ele continua escolhendo mulheres que jamais seriam escolhidas nos padrões humanos. A maioria de nós só ouve o Senhor quando cai do cavalo, ou seja, quando é tirada a força de sua postura adotada. Quando Paulo se levantou do chão, depois de cair do cavalo, ele estava literalmente cego. Embora já estivesse espiritualmente cego, a cegueira física foi oportuna para que Paulo entendesse a cegueira espiritual que estava vivendo. Deus continua escolhendo mulheres que jamais seriam escolhidas pelos padrões humanos. Como é triste sofrer na carne a permissão de Deus para enxergar a prisão e a cegueira espiritual que estamos. Para alguns de nós, parece estarmos de uma única forma de entender sua real condição. Esse texto nos chama a atenção para outro fato. Quem participou da restauração de Paulo não foram os grandes da sinagoga, nem seus colegas fariseus mais chegados, e sim Ananias, o homem simples e comum, um improvável. Nem sempre as pessoas de Deus usam o tão conhecido e têm visibilidade por meio ao Evangelho, mas que, em seu anonimato, são cheias do Espírito Santo e ouvem o Senhor. Trata-se de pessoas que não possuem muitos seguidores, mas que dobram os joelhos e o céu se abre. São homens e mulheres verdadeiros, Ananias, usados por Deus para nos desenvolver a visão. Precisamos de Ananias, de mais pessoas que nos ajudem a enxergar lugares em que Deus nos desenvolva a visão, lugares nos quais temos a capacidade de visão restaurada. Às vezes, Deus permite cegueira para que finalmente caímos no lugar certo. A maioria das vezes, quando Deus deseja tratar conosco, Ele nos tira também no nosso bando.
É comum nos entristecermos quando isso acontece, porque algum de nossos ciclos de amizade se perdem. No entanto, devemos nos alegrar com os Ananias que nos devolve a nós mesmos. A troca de bando requer que encontremos um novo lugar e propósito. De repente, Paulo enfrentou uma crise de credibilidade. Naquele momento, as pessoas começaram a duvidar da sua conversão, dele, da sua conduta e que ele havia adotado. Às vezes, a falta de credibilidade com as pessoas é o impulso de que precisamos para mudar de postura. Mas é também em meio à falta de credibilidade que conhecemos Barnabés, pessoas que não desistem de nós e que acreditam no que Deus está fazendo. Graças a Deus, porque ele sempre levantará um Barnabé na nossa vida. Barnabé tipifica pessoas que nos ajudam a viver o propósito de Deus, que não se relacionam conosco com base do nosso passado, mas sim têm uma vista o futuro que o Senhor reservou para nós. Além de precisarmos de Barnabés, é importante que sejamos Barnabés na vida das outras pessoas, pois é necessário olharmos com amor para as improváveis e acreditar nelas que elas podem mudar. Todas precisamos de uma segunda chance em nossa área da nossa história. E Deus é especialista em usar as pessoas mais inesperadas e quebradas para que sejamos que ele escolhe os loucos desse mundo para confundir as sábias, a fim de glorificar que a glória seja apenas dele. Deus não está buscando mulheres perfeitas, mas mulheres autênticas. Não precisamos viver conjugadas pela culpa, pois Deus está buscando mulheres imperfeitas, que estejam dispostas e rende-se à própria vida, mulheres cujo maior fonte é a presença de Deus. É tempo de Deus restaurar os ouvidos espirituais e o sacerdócio de muitas mulheres. Quando uma mulher funciona em seu lugar de autoridade, ativa outras mulheres que estão enganadas. Deus espera que assumamos a nossa posição e usamos a autoridade que ele nos deu quando nos convocou. Escute seu chamado e assuma a posição para a qual Deus a chamou. Depois de ter passado pela dinâmica do reino de Deus, Deus sempre fará em nós primeiro, para que então atue por meio de nós. A escola do quebrantamento. Deus possui uma escola chamada quebrantamento. A taxa de matrícula é paga através de uma gentil frustração, dando assim as boas-vindas a um sorriso amargo. Com tanta recepção, é de se entender que se trata de uma escola pequena, um pouco de alunos matriculados, menos ainda é o número de graduados. Talvez seja por esse motivo que vemos poucos dons e poucos caráteres, muitas performances e pouca saúde emocional. Porque muitos não compreendem que falam em línguas do domingo é um dom, mas guardam a língua na segunda, que é fruto do Espírito. A escola do quebrantamento tem o poder de nos amadurecer e a maturidade é a chave para o acesso. Davi se matriculou nessa escola. Saul foi professor. O jovem Davi aprendeu a se defender de Saul sem o atacar e aprendeu que existia um Saul dentro dele que precisava de morrer. A unção nos separa, mas as dores nos preparam. É nas cavernas escuras da vida que somos edificadas no lugar secreto. E quando Deus nos aprova na caverna, o reinar no palácio será uma questão de tempo. Na escola do quebrantamento, aprendemos também a ignorar as críticas e as injustiças. Eliabe, era o irmão mais velho de Davi e estava muito contrariado por ser Davi
ser preparado para algo que ele gostaria de viver. Ariabe apresenta as pessoas que amamos e que estão próximas de nós, mas que não celebram com a nossa vitória. Os aliados nos ensina que, para abraçarmos a vontade de Deus, devemos ignorar as ofensas. Isso não quer dizer ignorar as pessoas. Devemos amar as pessoas, mas não permitir que elas tenham domínio sobre o nosso destino. Para atendermos o nosso chamado e viver intensamente o nosso propósito, será necessário aprender a ignorar as palavras cruéis que muitas delas nos dizem e as suas faltas de acusações. Muitas pessoas se sentem paralisadas por ter dado ouvido a um Eliabe. Eliabe julgou a Davi duramente, lançando contra ele palavras duras e ofensivas. Mas Davi não permitiu que as palavras do irmão paralisassem ou regessem a sua vida. Não sabia quem era e a seguir o seu chamado. Há muitas mulheres completamente estéreis por terem os que os outros vão pensar ou dizem sobre elas. Por favor, não espere de uma vida de Eliabes, porque eles são professores preciosos para a nossa saúde emocional. Sem saber, ele nos ajuda a desenvolver raízes fortes em meio ao vento. Além dos Eliabes, também encontramos como líderes, como professores dessa escola. Talvez você já tenha sido perseguido implacavelmente por uma liderança, mas não desanime. Existem lições valiosas que podemos extrair essas experiências e de cada Eliabe da nossa vida. A primeira lição dessa escola, geralmente, é ministrada por aqueles que consideram referenciais, mas que falham conosco. Para ser sincera, lembro-me daquela escola em que apenas um professor lecionava várias matérias, e penso que Saul era um desses professores, mas vou me ater apenas a uma das matérias que Davi aprendeu com Saul, em razão de tudo que ele vivenciava. Davi aprendeu não retribuir o mal com o mal, mas a retribuir o mal com o bem. A postura de Davi foi um não devolver as lanças jogadas contra ele. Ele aprendeu a se proteger do mal e a guardar a justificação do céu. Saul foi o professor que ensinou Davi a olhar para si mesmo, ou seja, um alerta para aquele que jamais desejava ser um Saul. Saul tinha uma posição, mas a autoridade estava sobre a vida de Davi. É provável que, se não fosse a escola do quebrantamento, Davi pudesse ter sido um segundo Saul, produzindo uma conduta errada de seu principal professor. Foi através da escola do quebrantamento que Davi arrancou o Saul do seu coração, do coração de Davi. E da mesma forma que algumas pessoas que conhecemos, homens e mulheres de autoridade sobre nós, nos ensina que nunca devemos ser como elas. Por mais difíceis que tenham sido as lições ministradas pelo professor, Davi permitiu lecionar na nossa trajetória. Elas foram usadas para quebrar nosso coração e assim contribuíram sem saber para o nosso crescimento. Pois, por meio delas, aprendemos a dar uma resposta diferente quando estivermos na posição de Saul. O rei Saul procurava destruir Davi, mas o seu único sucesso foi ter se tornado um instrumento de Deus para matar Saul, que vagava nas próprias cavernas de Davi. O que mais me impressiona em Davi foi que ele abraçou o processo, abraçou as duras circunstâncias e deixou que sua personalidade fosse lapidada. Ao findar a prova, Davi estava irreconhecível. Na escola do quebrantamento, aprendemos que não devemos abrir mão de quem somos. No caso de Davi, a simplicidade foi sua armadura.
foi o elemento que deu de Deus para proceder a ele a vitória. As pedras lisas do riacho, delicadamente lapidadas pelo tempo, pela água, foram armas preciosas para o seu tempo de visibilidade. Da mesma forma, o que Deus foi forjando dentro de nós, no lugar secreto, é que estabelecerá a nossa vitória nos lugares visíveis e que Deus tem para nós. Os olhos de todos o Israel estavam sobre Davi naquele dia. A escolha de Davi era enfrentar o gigante sem fazer o uso da armadura de Saul. Despertou nele uma nova força, a força do Senhor, para usar habilidades que já possuía. É fácil buscar plataformas de lançamentos, tentar pôr em prática aquilo que está funcionando ou dando certo para outros ministérios. Mas o Senhor está buscando Davis, homens e mulheres que se recusem a vestir algo que não lhe pertence, algo que, em vez de ajudá-lo a fluir, acaba engessando sua vida em ministério, em estruturas e modelos prontos, modelos estes que já foram destruídos, assim como Saul já havia sido destruído por Deus, com sua própria identidade. Davi não enfrentou o gigante, porque acreditava nas pequenas armas e de sua disputa, mas porque ele profundamente cria no Deus que tão bem conhecia. Aquilo que aparentemente para muitos era motivo de vergonha, para Davi era solução e projetou a sua vida com Deus. Ser aprovada na escola do quebrantamento e a cada matéria que permitirá passar às fases seguintes, que exigirão de nós uma identidade muito bem firmada e estabelecida. Nos momentos de pressão, trarão à luz a nossa essência e revelarão quem realmente somos, assim como a atitude de Saul trouxe à luz quem Davi realmente era. Davi, por vez, trouxe à luz quem era Saul. As pressões de hoje nos amadurece para o amanhã. Podemos estar angustiadas hoje, com muitos questionamentos que nos golpeiam a nossas certezas e convicções. No entanto, assim como Davi, não nos cabe escolher devolver as lanças, porque elas estão nas mãos daqueles que perderam a autoridade. Em vez disso, devemos colher as harpas e prosseguir na adoração ao Senhor, enquanto Ele trabalha em nós e através de nós. Acredite, já não existem limites para o que Deus pode fazer em você e através de você. Devolva o mal com o bem, e você terá, como todos os outros Sauls, ficarão perdidos sem direção. Em vez disso, batalhe no caminho da adoração. É a adoração que nos permite estar num ambiente perfeito, que antecede as lutas e nos faz vivenciar o propósito com foco em Deus e nos processos dele em nós, pois eles são processos necessários e pedagógicos que nos lançarão para outro patamar. Quando pensamos em José do Egito, sabemos que Deus deu sonhos a ele, sonhos acerca do propósito que ele viveria. Mas Deus não mostrou a José todos os processos pelo qual ele passaria. Por quê? Por mais doloroso que tenha sido, foi fundamental para José estivesse na estrutura emocional e espiritual para a importante posição que ocuparia. O processo nos amadurece. Portanto, se você recebeu uma orientação do Senhor e seu coração queima em direção a esse propósito, prepare-se para o processo. Pode ser doloroso e desafiador, mas transformará suas perspectivas como consequência a sua vida. Por isso, Deus começa por dentro, a mudança as coisas de lugar. E muda as coisas de lugar. Ele nos tira da zona de conforto, nos troca de bando, nos emudece e nos torna aprendizes outra vez, porque sabe que nunca estaremos paradas
preparada o suficiente. Cada etapa é importante para o amadurecimento de Deus em nós. Desejo que você, mulher improvável, vença a tentação de viver no raso das aparências e se lance no profundo de uma vida aprovada por Deus, no lugar secreto. Deus está agindo em você para atuar através de você. Para isso, não anule a sua essência esperando a aprovação das pessoas, muito menos dê os próximos passos, tendo como base carências ou expectativas alheias. Se parar para pensar, você concluirá para essa combinação, concluirá para essa combinação que nunca funcionou. Pelo contrário, só a levou para o terreno fértil do desânimo e da comparação. Ame mais a sua integridade do que a sua reputação, porque a integridade diz quem você é de verdade, mas a reputação oscila conforme o povo nos vê. E já dizia Deus a Samuel: não julgue pelas aparências, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as pessoas como um ser humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. 1 Samuel 16, 7. Seja aprovada pela escola do quebrantamento, e Deus poderá usar você. As pressões abafam quem somos. Esther, no palácio, quando a posição de uma rainha e os benefícios do rei tentaram falar mais alto do que seu coração, precisou de alguém sentá-la à porta para lembrá-la do seu propósito. Deus está chamando homens e mulheres como Mardoqueu. Pessoas como Mardoqueu não atacam o que ocupam o palácio, mas ajudam a se lembrar de quem são e para quem foram chamados. Pessoas como Mardoqueu são simplesmente humildes, mas usadas e pontuais em sua palavra de alinhamento com a vontade dos céus. Mardoqueu gerou como Esther o posicionamento correto para um tempo oportuno. Precisamos de homens e mulheres sentados à porta, pessoas desprovidas de vínculos que abafam a verdade e o que temos medo de lembrar. Quem sabe não foi para essa hora, como essa, que você foi levantada como rainha? Onde quer que haja um Mardoqueu, existe uma Esther bem posicionada. Onde houver uma Esther posicionada no lugar certo, haverá um povo livre. Uau! Bom, gente, que incrível. Como o Senhor, ele faz um limpa na nossa vida, né? Ele realmente nos tira do bando, nos isola, nos leva no fundo. E a cada ciclo que o Senhor faz isso com nós, é um momento de sempre evoluir. É um passo além, é um momento além que Deus está nos preparando. Espero que esse capítulo tenha falado com você, assim como falou comigo novamente. Que o Senhor venha preencher seu time. Antes de terminar, essa semana eu vou fazer o pré-lançamento de um curso de oratória que tem muita gente me pedindo, chamado Falando de Deus. Esse curso de oratória, ele é específico para você que quer aprender a falar direito, seja na sua célula, seja falando de Deus, seja lendo melhor, seja estando posicionada porque Deus chamou você. Então, essa semana eu vou fazer o pré-lançamento na sexta-feira. Então, na sexta-feira vai ter o pré-lançamento lá no nosso grupo Mulheres com Propósito. Vai ser 50% do valor o pré-lançamento. Vai começar a turma em janeiro. Então, 50% do valor do pré-lançamento vai ser só na sexta-feira, ok? Então, se você quer se desenvolver aí em oratória, a turma vai começar em janeiro, ok? Espero que vocês gostem também. E se preparem para o momento em que Deus quer usar não só eu, mas a sua vida também. Beijo e até quinta-feira, se Deus